de hoje nós vamos falar sobre cadeias alimentares. Peguem aí o livro de vocês, lá na página 44. Nós iniciamos esse assunto com uma imagem que mostra uma cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar, ela está representada por um produtor, que são as plantas, por consumidores e por decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, nós temos aí um produtor, 3 consumidores, que aí nós chamamos eles de consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. O que seriam esses consumidores primário, secundário e terciário? Primeiro, nós temos aí na cadeia alimentar os produtores. Os produtores são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Então, quem são esses seres? São as plantas. Os consumidores primários são aqueles consumidores que vêm primeiro na cadeia. Então, o primeiro consumidor é qual? É aquele consumidor que se alimenta das plantas. Então, esses são os consumidores primários. Como consumidor secundário, nós temos como exemplo os animais que se alimentam de animais herbívoros, ou seja, os animais que se alimentam daqueles outros animais que comem plantas. E em terceiro lugar, nós temos os animais que se alimentam de animais carnívoros. Então, nós temos aí na cadeia os produtores, que produzem o seu alimento, os consumidores primários, que se alimentam de plantas, são herbívoros, os consumidores secundários, que são aqueles animais que se alimentam dos herbívoros, e nós temos em terceiro lugar, ou seja, os consumidores terciários, que são aqueles animais que comem animais carnívoros. E por último, nós temos aí nessa cadeia representada os fungos e as bactérias, que estes decompõem todos os seres vivos depois que eles morrem. Ou seja, eles decompõem a matéria orgânica, transformando ela em adubo, em fertilizante para a natureza. Então, voltando aí no livro de vocês. Como você estudou nas relações alimentares, um ser vivo se alimenta ou serve de alimento para outro ser vivo. Na sequência linear de seres vivos em que serve de alimento para o outro, é chamada cadeia alimentar. Então, estudar a cadeia alimentar nos possibilita entender que existem semelhanças e diferenças entre a troca de energia dos seres vivos. Então, existem aqueles animais que se alimentam somente de plantas, existem os animais que se alimentam somente de carne, e existem aqueles animais que se alimentam de plantas, de carnes, que são os onívoros, são o nosso caso, da maioria das pessoas, que se alimentam de plantas e de carne. Lógico que isso não é uma regra para todo mundo. Existem, e hoje está crescendo mais ainda na atualidade, aquelas pessoas que se alimentam apenas de plantas, de vegetais, que são as pessoas que são vegetarianas. Essas pessoas, elas têm uma dieta exclusiva de alimentos que vêm das plantas, mas ainda a maioria são pessoas que se alimentam de carne também. Então, aí nós temos nessa cadeia alimentar, como o produtor, nós temos aí representado as algas. As algas e a maioria das plantas são seres vivos que produzem o próprio alimento.
Por isso, eles são chamados produtores. Já os animais não produzem o próprio alimento. Eles necessitam se alimentar de outros seres vivos e, por isso, são chamados de consumidores. Nessa cadeia alimentar, os consumidores são, marquem aí no livro de vocês, quem são os consumidores nessa cadeia que está representada aí no livro de vocês. Nessa cadeia alimentar, onde nós temos as algas, nós temos o peixe e esses outros animais e as bactérias e os fungos. Então, nessa cadeia alimentar que está desenhada aí no livro de vocês, quem são os consumidores? Marquem aí. Os consumidores ocupam diferentes posições na cadeia alimentar. Dependendo dessa posição, eles podem ser classificados como consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Então, essa classificação que está descrita, que está sendo mostrada aí no livro de vocês, claro, ela é bem simples, ela é só para a gente poder compreender o que é um produtor, o que é um consumidor primário, um consumidor secundário, terciário, porque na natureza, é claro, essas relações, elas são mais complexas, elas têm mais seres envolvidos, elas têm mais uma participação maior de outros seres. Então, aí no livro, ela está mostrada assim de forma simples, só para a gente compreender que existe o produtor e os consumidores, e por último existem os decompositores. Mas na natureza nós temos a participação de vários outros elementos, nós temos a participação de outros consumidores, tem também aqueles animais que vai depender do ambiente em que eles estão. Então, se eles estão em um ambiente que tem plantas para eles comerem, eles vão se alimentar de planta. Se eles estão em um ambiente que só tem outros animais, então eles vão se alimentar daqueles outros animais. Porém, o que precisa vocês compreenderem agora é que a cadeia alimentar, ela é a representação dessa interdependência dos seres vivos, que um precisa do outro. Então, nessa cadeia alimentar aí, nós temos uma forma bem simples de ver, mas vocês percebem que tem o primeiro, que é o que produz o seu próprio alimento, e os consumidores. Na próxima página, vocês têm aí, na cadeia alimentar, os nutrientes são transferidos de um ser vivo para o outro e retornam ao ambiente por meio da decomposição. Esse processo é realizado por algumas bactérias e por fungos. Então, essa cadeia alimentar, nós podemos dizer também que ela é cíclica, ou seja, que ela é um ciclo. Por quê? O primeiro são os produtores, são as plantas, que eles produzem o seu próprio alimento. Porém, para produzir o seu próprio alimento, as plantas precisam de elementos que tem da natureza, que é a luz do sol, os nutrientes que tem no solo, o gás que tem no ar. Então, as plantas, elas produzem, mas elas se utilizam desses elementos. E depois nós temos os consumidores e aí retorna tudo para os decompositores, que decompõem a matéria orgânica morta e elas vão transformar essa matéria orgânica em um adubo que vai voltar para o solo e vai servir de nutriente para as plantas. Então, assim, nós podemos dizer que a cadeia alimentar, ela se torna cíclica, ela é um ciclo com começo, meio e fim, e o fim terminando no começo de novo. No livro de vocês tem assim, fluxo de energia nas cadeias alimentares. Além da transferência de matéria na cadeia alimentar, ocorre a transferência de energia entre os seres vivos. Em cada nível da cadeia alimentar, a energia transferida vai se tornando menor, pois cada ser vivo utiliza parte da energia que obtém para crescer e se desenvolver.
Além disso, parte dessa energia é perdida para o ambiente. Então, nós temos aí a imagem das plantas, né? As plantas que utilizam a energia da luz solar para produzir o seu alimento. E essa energia fica armazenada na própria planta. Ao comer a planta, a alga, no caso, o pacu, obtém parte da energia presente nela. Ao comer o pacu, a piranha obtém parte da energia presente nele. E ao comer a piranha, o jacaré obtém parte da energia presente nela. Então, nós vemos aí que esse fluxo de energia que está representado aí na cadeia alimentar, ele vai passando de um ser para o outro. Então, um ser que produz essa energia e passa para outro, que armazena essa energia e passa para o próximo. Então, essa cadeia alimentar também, ela representa esse fluxo de energia, essa energia que vai passando de um ser para o outro. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos é uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamadas de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Um outro tema bastante importante de nós falarmos é o tema que está lá na página 47, desequilíbrio das cadeias alimentares. Para falar sobre esse desequilíbrio da cadeia alimentar, vamos falar um pouco sobre o desequilíbrio ambiental. Quando é que acontece o desequilíbrio ambiental? Ele acontece quando ocorrem fatos que mudam alguma coisa no meio ambiente. Geralmente, esses fatos ocorrem por conta da interferência do ser humano na natureza. A natureza também provoca um desequilíbrio ambiental, mas esses desequilíbrios eles são raros. Hoje, nós percebemos muito desequilíbrio ambiental, mas por conta da interferência do ser humano na natureza. Por exemplo, quando nós derrubamos as florestas, quando nós queimamos as árvores, nós estamos em enorme desequilíbrio ambiental, porque nós estamos tirando a casa de vários seres. Não é só de um nem de dois, são milhares de seres que habitam ali aquele ambiente. Então, o ser humano é o maior causador do desequilíbrio ambiental. E aí, dentro desse desequilíbrio ambiental, nós temos o desequilíbrio da cadeia alimentar. Por quê? Quando nós destruímos o ambiente, o meio ambiente daqueles seres, nós estamos tirando a casa deles. E o que acontece? Alguns seres têm a possibilidade de mudar, de migrar, de ir
para outro ambiente, mas alguns não. Então eles morrem e morrendo nós não temos aquele fluxo de energia que nós estávamos falando antes. Então aquele fluxo de passar a energia de um ser para o outro. Se eu tiro um ser dessa cadeia, os outros que vêm depois dele vão sofrer. E o que era a energia dele vai o quê? Vai se multiplicar. Como assim? Vamos pegar o exemplo lá da página anterior, onde nós temos uma cadeia alimentar representada por algas, o pacu, a piranha. Então, se por um acaso, e o jacaré, claro, e se por um acaso o ser humano chega lá e onde tem essa cadeia alimentar, e se ele matar todos os jacarés, que diga-se de passagem, isso ocorre muito, porque as pessoas costumam utilizar a carne de jacaré para se alimentar e o couro dele para fazer acessórios, sapatos, bolsas, cintos. Então o ser humano chegou lá na natureza e matou todos os jacarés que tinha ali naquela cadeia alimentar. O que vai acontecer? O que aconteceria nesse caso é que todos os peixes que esse jacaré comia, eles não vão mais ter um predador. No caso, as piranhas. Aí essas piranhas, elas vão se reproduzir à vontade, sem ter nenhum predador para elas. Então elas vão se multiplicar rapidamente e elas vão dominar o local. Se elas vão aumentar de quantidade sem ter nenhum predador, significa que elas vão precisar de mais alimentos. Então, comendo mais, o pacu, que é o alimento das piranhas, vai diminuir bastante, porque não vai dar tempo dele se reproduzir. Porque tem muita piranha comendo. Então, o que acontece nesse caso, nessa situação que eu estou contando para vocês? Vai haver um desequilíbrio. Aumenta o número de piranhas e diminui o número de pacu. Então, acontece o desequilíbrio aí. Então, veja como é importante manter o equilíbrio da natureza. Cada ser vivo que compõe uma cadeia alimentar é essencial para mantê-la em equilíbrio. Existem diversos fatores que podem causar o desequilíbrio em uma cadeia alimentar. Alguns deles são a interferência do ser humano no ambiente, como o desmatamento, a caça e a pesca predatória, o uso inadequado de agrotóxicos e as queimadas. Então, como eu falava antes, o desmatamento, ele tira o ambiente, que é o habitat natural de vários e vários seres. A caça e a pesca predatória, e aqui entendam como predatória, significa que é aquela caça e aquela pesca que ela é feita de maneira descontrolada, de qualquer maneira, sem ter o cuidado que deve ter com a natureza. Então, por exemplo, a pesca predatória, um exemplo que nós podemos dar é que vai lá os grandes navios com redes enormes, que são jogadas no oceano e depois eles arrastam peixes de vários tamanhos, várias espécies e animais diversos. Aquela rede arrasta. Ali eles tiram vários seres do mar. Dali eles vão catar daqueles animais que eles tiraram do mar só o que eles vão precisar para comercializar e o restante inteiro é descartado. Ou então, na caça predatória, onde os caçadores vão para a floresta e caçam animais que muitas vezes estão até ameaçados de extinção. Então, esse tipo de ação, ele desequilibra o ambiente. Como no exemplo primeiro que eu falei, ele tirou lá do mar vários seres que fazem parte desse fluxo de energia, dessa cadeia alimentar. E aí, retirando eles de forma indiscriminada, vai fazer falta na natureza.
O uso de agrotóxicos, existem vários estudos científicos que mostram que na atualidade está se usando cada vez mais agrotóxicos mais fortes e que esses agrotóxicos eles estão envenenando não só as plantas e os animais que vivem naquele ambiente, mas também os consumidores, nós que estamos consumindo aquele alimento. Então, esse uso indiscriminado, esse uso de forma exagerada desses agrotóxicos está desequilibrando todo o ambiente e está nos adoecendo. E as queimadas, então, nem se fala, né? Quando a gente toca fogo numa floresta, numa mata, a gente está matando não só aquelas árvores que estão ali, mas a gente está matando os animais que vivem naquelas árvores, a gente está matando o solo também, porque ele queima também, está contaminando aquele ambiente inteiro. Então, todos esses fatores que eu citei para vocês, todos são causados pelo ser humano. Então, o ser humano é o maior causador do desequilíbrio ambiental. Lá na página 48 e 49 do livro de vocês, nós temos aí intervenções do ser humano nas relações alimentares. Então, nós começamos com uma reportagem. Amazonas, polícia apreende 150 quilogramas de carne de caça em feira. Aproximadamente 150 quilogramas de carne de animais silvestres foram apreendidos pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, em Manacapuru, a 80 quilômetros de Manaus, na semana passada. As carnes de peixe-boi, paca, veado e anta, além de 14 quelônios, eram comercializados na Feira da Liberdade. Então, vocês imaginem aí que todos esses animais que estão falando aqui nessa reportagem, eles são protegidos. Então, isso significa que são caça ilegais. Significa que esses animais, eles estão diminuindo na natureza justamente por conta dessa caça predatória. O ser humano vai lá e caça de forma indiscriminada, eles não se importam se eles estão tirando exageradamente animais naquele ambiente, se é filhote, se é adulto, eles não se importam, eles só se importam em tirar aqueles seres do ambiente e comercializar. O peixe-boi da Amazônia é um mamífero que desempenha um papel importante no ambiente aquático em que vive. Ele se alimenta de plantas que ficam na superfície da água e não tem predador natural. Então, veja como isso ocorre. A retirada desses animais da natureza, ela prejudica o ambiente, porque acontece o que nós estávamos falando, desequilíbrio ambiental. Se todas essas espécies saem, acabam naquele ambiente, as espécies que dependem deles também vão sofrer. Então, as espécies da qual eles são predadores vão aumentar significativamente. E as espécies da qual eles são presas vão sofrer, porque vai faltar alimento. Então, o meio ambiente, ele é um ambiente cíclico, onde a energia é cíclica, onde um ser depende do outro. A energia de um passa para o outro, um serve de alimento para o outro. E quando nós, seres humanos, vamos lá e interferimos naquele ambiente, tirando alguma espécie ou acrescentando também, porque acrescentar espécies exóticas, que a gente chama, também causa desequilíbrio ambiental. Por exemplo, aconteceu há muitos anos atrás, aqui no Brasil, um grande desequilíbrio ambiental em uma cidade, quando dois comerciantes, eles resolveram que eles queriam vender escargot. Escargot é um prato que as pessoas acham chique, né?
mas nada mais é do que lesmas. Então, eles queriam vender, né? Achavam que iam ficar ricos, porque escargot é caro. Então, eles cultivar, que iam criar essas lesmas. E aí, sem pesquisar, sem nenhum cuidado, eles foram e compraram essas espécies de lesmas, as primeiras que eles encontraram lá na África, e trouxeram aqui para o Brasil. Só que eles não pesquisaram o suficiente para entender das espécies. E eles, quando eles foram vender no mercado a espécie que eles tinham trazido, aquela espécie ela não servia para esse tipo de comércio. Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram todas aquelas espécies que eles tinham de caramujo e jogaram, simplesmente jogaram fora. Esses caramujos, eles vinham da África. E eles não têm predador natural aqui no Brasil. Não existe nenhum outro animal que se alimente deles, porque a cadeia que eles fazem parte não é aqui, é lá na África. Aqui nenhum animal se alimenta dele. E aí o que aconteceu? Esses caramujos, eles começaram a se reproduzir e rapidamente. E o que é pior, eles são transmissores de doenças. E aí, de repente, as plantações que tinham nessa cidade começaram a ser invadidas por esses caramujos. Porque eles comem planta e não tinha ninguém para comer eles. Nenhum animal e nenhuma pessoa podia comer, porque eles eram transmissores de doença. E aí, houve um grande desequilíbrio nas plantações dessa cidade, por conta desse excesso de caramujos que tinha e por conta dessa irresponsabilidade desses dois comerciantes. Então, o que nós podemos aprender com essa história? Que quando o ser humano ele interfere no ambiente, quando ele traz mudanças, seja tirando ou seja colocando espécies naquele ambiente, espécies que não fazem parte daquele ambiente, nós prejudicamos, mas nós prejudicamos não só uma pequena cadeia alimentar, nós prejudicamos uma série de animais e uma série de espécies que nós às vezes nem podemos compreender a quantidade. Por isso que é tão importante nós cuidarmos do meio ambiente. E cuidar significa estar sempre preocupado, estar sempre atento, para não causar esses desequilíbrios ambientais. Então, vocês aí no caderno de vocês, eu quero que vocês construam uma cadeia alimentar e vocês façam um desenho bem bacana, bem bonito e me mostrem, tá? Porque eu quero ver. Depois que vocês fizerem esse desenho com essa cadeia alimentar, me mostra lá no grupo. Tchau, tchau e até amanhã.